Neste exercício, nós vamos rever conceitos da Lei Zero da termodinâmica, equilíbrio térmico e a Lei Geral das trocas de calor. O exercício diz o seguinte: alunos do CPM Lobato decidem realizar um experimento utilizando um calorímetro de capacidade térmica igual a 100 calorias por grau Celsius, contendo 500 gramas de água a 30 graus Celsius. Eles colocam um pedaço de gelo em fusão no calorímetro e percebem, através do termômetro, que o equilíbrio térmico estabeleceu-se a 10 graus Celsius. Realizaram todos os cálculos e, sem precisar usar nenhuma balança, descobriram a massa do gelo. Realize os cálculos e diga qual a massa do gelo colocada no calorímetro. Dados: o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Vamos relembrar que na troca de calor, o calor cedido mais o calor recebido sempre é igual a zero. Outro ponto importante a nós relembrarmos nesse exercício é o conceito de calor sensível, que é aquele calor, quando ele é fornecido ou retirado, ele causa uma mudança na temperatura, que é esse daqui. O calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E também o calor latente. Calor latente é a quantidade de energia térmica absorvida ou liberada por uma substância durante uma mudança de estado, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante, sem que haja variação de temperatura. Então, nesse caso aqui, o que existe é a mudança de estado, daí a palavra calor, o termo calor latente, que é dado pela massa vezes o calor latente da substância. E agora podemos então ir à solução do exercício. Na solução desse exercício, nós temos 4 quantidades de calor a observar. A primeira, a quantidade de calor do recipiente. Quando você coloca algo no recipiente, aquele recipiente vai esquentar ou esfriar, de acordo com o que você colocou ali dentro. No caso, o recipiente é um calorímetro. No laboratório da escola, nós temos um exemplo ali de calorímetro. Então, esse calor S é o calor sensível, né, porque vai mudar a temperatura do recipiente, que é o calorímetro, somado com o calor sensível da água, certo? Que ela já estava presente ali no calorímetro, 500 gramas de água, somado com o calor latente do gelo, porque esse gelo vai ter que derreter. E para ele derreter, ele vai precisar absorver calor do meio externo, no caso dessa água, né, onde ele foi colocado. Então, calor latente do gelo. E atenção a esse detalhe aqui, o calor sensível da água fria. Que água fria é essa? Quando esse gelo acaba de derreter, lógico, ele vai virar água líquida. E nesse caso, ela vai estar na temperatura de 0 graus. Ela vai ter que esquentar também até chegar à temperatura de equilíbrio que vai ser estabelecida. E a soma de todos esses calores, essas quantidades de calor juntas, somando todas, sempre vai dar zero. Lembrando que o calor que alguém vai perder, o outro vai receber. Vamos então agora colocar isso nos números. Iniciando pelo calor sensível do calorímetro, que é dado pela capacidade térmica do calorímetro ou do recipiente, multiplicado pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica do recipiente, que é o calorímetro, multiplicado pela variação da temperatura, vai dar o calor sensível do calorímetro. O calor sensível da água é a massa vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura. O calor latente do gelo é a massa do gelo vezes o seu calor latente. A quantidade de calor sensível da água fria é aquela massa de água fria que foi derretida, multiplicado pelo calor específico da água, vezes a variação da
temperatura. Substituindo, nós temos o seguinte, ele falou que a capacidade térmica do calorímetro foi dado 100 calorias por grau Celsius. Então está aqui, capacidade térmica 100 multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Olha, ele disse que depois de tudo isso, estabeleceu-se um equilíbrio a 10 graus Celsius. Então aqui é a temperatura final sempre, 10 menos a inicial. Ora, o calorímetro também estava a 30 graus junto com a água que estava dentro dele, os 500 gramas. Então, final 10 graus menos 30 inicial. Somado com o calor sensível da água, essa água que já estava no calorímetro, que era a massa de água, 500 gramas, está aqui. Calor específico da água é 1. Temperatura final é de 10 graus, porque ele deu aqui, né? 10 graus. Menos a inicial, que ele também passou aqui, 30 graus. Somado com o calor latente do gelo, que é a quantidade de calor latente do gelo. Recorrigindo aqui, quantidade de calor latente do gelo, que é a massa do gelo, vezes o calor latente do gelo. A massa do gelo é o que nós estamos procurando descobrir. E 80 é o valor dado para o calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Então, essa massa multiplicado pelo calor latente de fusão do gelo, que é de 80. Mais essa massa de água fria que veio aqui do gelo derretido, que é a mesma massa do gelo, né? O gelo ou a água fria que derreteu dele tem a mesma massa, só mudou o estado de sólido para líquido. É o que nós estamos querendo saber também, né? Essa massa aqui é essa mesma massa do gelo. Então, coloquei que eu não sei. O calor específico da água é 1. Temperatura final é 10 graus, que está aqui. E a temperatura inicial é 0 graus, porque assim que o gelo acaba de derreter, ele entrega essa água fria a 0 graus. Todos esses calores trocados aqui, um recebe, o outro e o outro fornece, a soma vai dar 0. Multiplicando aqui, então vai ficar 100, 10 menos 30 dá menos 20, mais 500, que multiplica vezes 1 dá 500, 10 menos 30 também dá menos 20, mais 80 m, massa do gelo, mais a massa da água vezes 1, vezes 10, que vai dar a massa da água vezes 10. 10 menos 0 é 10, lógico. Tudo isso igual a 0. Lembrando aquilo que eu já falei, que a massa do gelo é igual à massa da água fria. Continuando essas contas aqui, você vai ter menos 20 vezes 100 dá menos 2.000, menos 20 menos 500 dá menos 10.000, aqui dá 80 m, mais 10 m, então você vai ter 90 m. Passando letra para um lado, número para o outro, eu fiquei com 90 m do lado de cá, e peguei esse menos 12.000, menos 10.000 com menos 2.000, fica menos 12.000. Passa para lá, para o outro lado da equação, fica mais 12.000. Para achar o m, então, é só dividir 12.000 por 90, que deu essa resposta da massa de gelo igual a 133,3 gramas. É a resposta. Muito obrigado a todos vocês por assistirem.